Vou colocar logo aqui. Se estiver aparecendo, você me diz, tá? Tá rodando. Pronto, já aparece. Já? Agora, o que eu estou vendo aqui tem várias janelinhas aqui com as nossas imagens, né, que elas ficam, não sei se de alguma forma, ó, vai cortar, né? Entendeu? A gente, eu vou só te apresentar, mas ao lado você tem a opção de visualizar e tem uma opção que você oculta as imagens. Veja se você consegue. Aonde? Tem aqui visualizar opções. Veja se você tem, aparece assim, um tracinho, dois tracinhos um em cima do outro, onde aparecem as imagens dessa forma. Peraí. Ou você, se quiser, você abre a imagem do seu slide, você deixa ela mais aberta para poder diminuir a... Você pode São nos pegar... 3 pontinhos? Nos 3 pontinhos, não. Veja aí, não na parte de... É a parte de cima das imagens. Ah, tá. A parte de cima das imagens. Entendi. Mas isso eu só consigo fazer no meu. Mas para a gente, por exemplo, o meu aqui está na lateral, ou se eu quiser, eu coloco em cima. Aí a minha caixinha, eu coloquei toda em cima da imagem. Tá, eu consigo trazer ela para qualquer lado. Mas Isso. eu não consigo, por exemplo, tirar do Instituto nem de Tairone, entendeu? No sentido dele estar aqui, e lógico que ele não está aparecendo, mas... Sim. Aberto eu só tenho o meu. Aberto tem o seu, eu e você, mas eu não consigo... Pronto, minimizei tudo. Aí o meu também fecha, não fecha? Não, você aparece para a gente. Ah, ótimo, pronto. Imagem, Então, assim, eu acho que fica legal. Pronto. Para mim, aparece o slide completo e as imagens na lateral. Pronto, ótimo. Pronto. Eu consigo passar Então, vou aqui. apresentar. Peraí, Certo? deixa eu ver se eu estou conseguindo passar. Está passando. Pronto. Pronto. Então, boa noite a todos. Com muito prazer, nós do Instituto IB, da pós-graduação em saúde coletiva, estamos hoje com a aula aberta com o professor Jorge Augusto Beck Filho, que vai falar sobre os determinantes sociais da saúde e a pandemia da Covid-19, um tema bastante atual. Jorge é um professor da pós-graduação, que tem um módulo de políticas em saúde, então ele vai estar hoje, essa noite, com a gente. Ele é fisioterapeuta, é professor da Universidade Estadual da Bahia de saúde coletiva e supervisor do estágio de saúde do trabalhador. Jorge é doutorando em políticas sociais e cidadania, mestre em saúde, em bioenergia na área de saúde do trabalhador, e tem, além disso, uma larga experiência na área de saúde coletiva. Jorge foi meu professor, meu colega de profissão. Com muito prazer, Jorginho, que você foi convidado e aceitou participar da pós-graduação e dessa aula, desse bate-papo com a sua experiência que a gente está aqui nessa tentativa. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Então, boa noite a todos e a todas, né? Eu começo com um pequeno texto que eu escrevi para vocês. Eu acho que é para que a gente possa fazer uma reflexão antes de nós passarmos para a aula em si, tá? Ou para esse bate-papo em si. Talvez um bate-papo fique melhor, né? Mas, assim, já se passaram 11 meses e 14 dias, né? Mas eu tenho plena certeza de que todos ainda lembram que no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que havia uma pandemia no mundo causada pelo novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19. As principais medidas de combate à disseminação do vírus, apesar de, no momento, já estarmos vivendo o advento das vacinas,
continuam sendo o distanciamento social, a higiene constante das mãos e o uso de máscaras, mesmo após a vacinação. No entanto, 48% da população brasileira não possui instalações de saneamento básico adequadas, compreendendo o fornecimento de água tratada e recolhimento de esgoto, né? O distanciamento ou isolamento social pressupõe a possibilidade de trabalhar de casa, né, como nós estamos fazendo nesse momento, ou ter condições de se locomover para o seu trabalho, evitando aglomerações, o que não foi e não é possível para parte mais precarizada e pauperizada da população brasileira, e essa população tem raça e tem cor. Segundo dados do IBGE, entre os 10% mais pobres, 78,5% são negros e negras. Dos desempregados, 65% são negros e negras. E dos que possuem emprego, os negros e as negras ocupam cargos que possuem menores salários e que possuem maior fragilidade e precariedade em suas funções. Nesse contexto, a pandemia do coronavírus se tornou uma oportunidade para evidenciarmos que as desigualdades sociais trazem reflexos perversos para toda a sociedade e não somente para os desafortunados que nela estão inseridos, expondo a fragilidade dos discursos dos que defendem o mercado como grande provedor da sociedade, seja na saúde, na educação, no trabalho e segurança. As desigualdades sociais devem ser combatidas não apenas por altruísmos, mas pelo próprio instinto de sobrevivência. É inaceitável que os seres humanos não possam ter, ao menos, um local digno de moradia, servindo de água, luz, saneamento básico, condições mínimas para se viver saudavelmente. No momento, além de justa, essa situação se mostra contraproducente para se tentar conter o vírus e suas variantes com a alta capacidade de transmissão e letalidade. Além das condições de higiene, os moradores de áreas de risco social que vivem no mercado informal estão com a sua renda comprometida em virtude do rápido desaquecimento da economia, especialmente no comércio. É evidente que esta pandemia é um acontecimento de grande relevância da história e vem desatando processos de mudança no mundo e em diversos países com as suas particularidades. O grau de profundidade dessas mudanças ainda é incerto, mas salta aos olhos como as economias capitalistas que se orientam pelo pensamento neoliberal, no centro e na periferia, demonstram total incompetência em lidar com a crise. Não basta o estabelecimento de políticas públicas com a renda mínima para desempregados e trabalhadores informais, mas também a viabilização urgente de outras medidas para alcançar os objetivos preconizados em nossa Constituição Federal, ou seja, de uma sociedade justa, solidária, na qual a diminuição da pobreza é uma meta. Bem, pessoal, eu sou Jorge Beck, como já disse a minha querida Priscila, né, professor do curso de Fisioterapia da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, atualmente, como também falou a nossa querida Priscila, doutorando do Programa de Políticas Sociais e Cidadania pela Universidade Católica de Salvador. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez o convite à professora Priscila, por ordem de importância, né, uma querida amiga, e também coordenadora do curso de pós-graduação em saúde coletiva da RIP, e dizer-lhes que muito me honra, né, estar fazendo parte do corpo docente do curso e, nesse momento, batermos um papo sobre os determinantes sociais de saúde e a pandemia da Covid-19. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado, sempre. Tá? Vamos lá dar início. Né? Então, os efeitos da pandemia do novo coronavírus e as ações voltadas ao combate da doença causada por ele, né, a Covid-19, vem pautando importantes debates na sociedade. Uma das questões mais recorrentes das discussões é o aprofundamento das vulnerabilidades sociais em diferentes contextos, né? Abarcando desde o acesso desigual aos serviços de saúde entre os municípios até as medidas que acentuam a discriminação de determinadas camadas da população brasileira.
Desta forma, eu vou iniciar minha fala afirmando que inúmeros olhares podem se encontrar no enfoque dos determinantes sociais da saúde. Olhares diferenciados de distintas áreas, muitas delas representadas por vocês, que se encontram ou vão se encontrar depois, né? Se encontram na presente sessão, vão se encontrar depois no sentido de assistirem a aula em exposição, ou bate-papo em exposição. Tá? Então, os determinantes sociais da saúde, apenas para o ponto de vista mais didático, né, eu vou chamar a atenção para o que está sendo focalizado nessa apresentação. Né? Então, esses determinantes sociais de saúde se constituem como fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população, e que podem ser estimulados por decisões políticas ou individuais. Né? Então, vamos tocar nesse assunto, em função da importância deles para atender a distribuição dos problemas de saúde que afetam, modificam o perfil de morbimortalidade da população, e também porque é importante para a organização do cuidado em função dos processos de adoecimento. Tá? Então, dois conceitos a serem pensados são muito importantes. Né? O primeiro conceito é o conceito de desigualdades, entendidos como diferenças sistemáticas entre grupos populacionais em termos de indicadores de saúde. E o outro termo, o outro conceito, são das iniquidades, as desigualdades injustas, inaceitáveis e potencialmente evitáveis. E dentro dela nós podemos citar, né? Nós temos vários fatores e podemos elencar, citar nesse sentido, o nível socioeconômico, a raça, a etnia, o gênero, a faixa etária, a própria opção sexual, a ocupação, o trabalho que desenvolvemos. Então, são vários olhares dentro de um conceito macro de determinantes sociais de saúde. Então, essa figura dos determinantes sociais de saúde, né, feito por Dow Green e Whitehead, é amplamente conhecida e já muito debatida, e eu tenho quase que certeza que muitos de vocês aqui presentes, em algum momento, já tiveram que estudá-lo para o bom entendimento da nossa realidade política social na saúde. Né? Então, ela representa e nos mostra o quanto as condições socioeconômicas, culturais, ambientais vão influenciar em outros determinantes nas redes sociais e comunitárias, no estilo de vida e, logicamente, na saúde dos indivíduos de uma forma geral, e que podem, com certeza, serem estimulados por decisões políticas ou individuais. Então, o modelo dos determinantes sociais de saúde, criados por Dow Green, como a gente chama, né, está disposto em diferentes camadas, desde uma camada mais próxima, né, dos determinantes individuais até uma camada distal, onde se situam os macrodeterminantes. Então, a gente consegue ver uma camada mais próxima, que é essa aqui, no que diz respeito à questão da idade, do sexo, né, e fatores hereditários. Então, a gente está falando dos marcadores de saúde, né, que são aqueles determinantes que, infelizmente, a gente não consegue fazer qualquer tipo de modificação. Né? Então, assim, aí você tem a sua idade, você não consegue modificar. Você consegue até fazer uma plástica ou ir para um bom dermatologista e não aparentar a idade que você tem. Mas, cronologicamente, você tem tal idade, então a gente não modifica. Né? O sexo é muito controverso, porque muitas pessoas falam da modificação do sexo, entretanto, internamente, no que se refere à parte hormonal, né, e no que se refere a toda a parte orgânica, sistêmica, não existe essa modificação. Né? Pode ter uma adaptação, mas não uma modificação real. Externamente é outra história e é uma outra discussão. Né? Os fatores hereditários, tudo aquilo que a gente herda, né, dos nossos pais, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, né?
a gente pode carregar sim, né? E uma vez que seu pai, ou os nossos pais, vamos colocar assim, dessa forma fica melhor, ele é diabético, ou nós temos uma mãe que é hipertensa, a probabilidade de a gente vir a cursar com essas doenças crônicas é enorme, né? Então, assim, é necessário que a gente fique sempre atento para essa questão, né? Então, assim, o estilo de vida dos indivíduos podem ser modificados. Aí a gente coloca muito mais como fatores de riscos e não como marcador. E aí, quando a gente está falando de estilo de vida, né, que já vem em uma outra camada acima, né, a gente fala sobre a questão do alcoolismo, né, por exemplo, né, sobre o tabagismo, a utilização de drogas ilícitas, sobre o sedentarismo, né? Eu estou fazendo a minha pesquisa de doutorado, vem exatamente sobre a questão da inatividade física entre os trabalhadores, né? De uma universidade pública do estado da Bahia, né? E marcando a inatividade física como uma das possibilidades que levam à incidência também de problemas de saúde mental, né? Então, a gente é um estudo grande, né, grandioso, e a gente está vendo que o estilo de vida das pessoas, principalmente dos trabalhadores, aqueles que desenvolvem trabalhos sedentários, né, que ficam sentados por trás de uma mesa por muito tempo, fazendo trabalhos burocráticos, desenvolve doenças outras, que não apenas aquelas crônicas não transmissíveis, né? Então, o estresse também a gente pode modificar. Se bem que nesse momento que nós estamos vivendo, né, está muito difícil, mas a gente precisa procurar realmente caminhos para minorar, né, todas essas sensações que nós estamos tendo, seja de angústia, seja de tristeza, né, sensações ou realidades, né? Logo acima, nós vemos as redes sociais e comunitárias, ou seja, a gente não pode viver sozinho, né? Não existe um indivíduo que viva só. A gente sempre vai precisar de alguém, né? A gente sempre vai precisar dos amigos, a gente sempre vai precisar de outras pessoas que nós desconhecemos, para que aqueles serviços que nós tanto precisamos sejam colocados em prática. E não só dessa forma, na questão da necessidade em si de serviços, mas também da necessidade de convivências com outras pessoas, né? Então, essas redes sociais e comunitárias, que a gente chama de rede de apoio social, são super importantes. E logo em cima, na outra camada, a gente tem aí as condições de vida e de trabalho, né? E aí a setinha da esquerda aponta para o ambiente de trabalho, né? Tido como um dos precursores da possibilidade de a gente vir a cursar com o sofrimento mental, né? Ou com os sofrimentos, né? Todos eles, no que diz respeito, inclusive, até assédio, no que diz respeito à divisão injusta de trabalho, né? Por exemplo, de salários mais baixos, diferenciação de salários entre homens e mulheres, né? Ou entre o próprio sexo, né? A educação, né, super importante, antes mesmo de nós iniciarmos esse bate-papo, a gente estava conversando, né, e um de vocês, né, colocou que o mais importante é a educação, e a gente concordou nisso, com certeza absoluta. Sem educação, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, e não apenas galgar um ponto mais acima da sociedade, mas na questão do entendimento, né, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? A produção agrícola de alimentos, super importante, né? Uma preocupação enorme de todos nós com relação a isso, o desabastecimento, né, das feiras livres, dos supermercados, né, no que se refere, por exemplo, à questão da pandemia, né, que são essas pessoas que estão trabalhando constantemente para nos abastecer, né? Do lado direito, a gente já tem o desemprego, o medo que todos nós estamos tendo, né, e já tínhamos esse medo. A gente não pode esquecer que o Brasil não está apenas dessa forma empobrecido por conta da pandemia, mas a gente já vinha passando por problemas sérios já há algum tempo, há alguns anos, né? Vivendo uma crise econômica, financeira muito grave, né? Então, os desempregos estavam aí, né? Batendo a porta, 14 milhões de brasileiros desempregados, né?
por conta, e agora houve uma queda para 12 milhões, e agora a gente fica entre os 12 e os 14 milhões de desempregados, né? Com certeza, a gente, nas próximas pesquisas, né, que são pesquisas feitas por institutos sérios, com certeza a gente vai ter esses resultados em breve. O processo de esgotamento sanitário, né, água e esgoto. Então, nós temos aí, eu acabei de ler o texto que eu escrevi para introduzir, né, que uma boa parte da população brasileira, né, 40%, 48% da população brasileira não tem esgotamento sanitário ainda, né? Os serviços sociais de saúde, sim, só retornando, o que leva, se você não tem esgotamento sanitário, logicamente a probabilidade de você adoecer é muito grande, né? Principalmente no que se refere à questão de água potável, né? Os serviços sociais de saúde, que são importantíssimos também, né? Então, vem numa camada mais ampla, dentro dessa camada mais ampla, nas condições de vida e de trabalho do indivíduo. Então, nós estamos percebendo, neste momento, principalmente de pandemia, o quanto é essencial esses serviços sociais de saúde estarem apoiando, né, a população brasileira e mundial, e, logicamente, o processo de habitação, né, que são essas pessoas que, infelizmente, não conseguem uma moradia decente, né, não conseguem ter água, ter luz, ter um esgotamento sanitário é essencial, principalmente nesse momento de pandemia. Como a gente fala para as pessoas, lavem suas mãos, higienize, tome banho, lavem suas roupas, lavem suas máscaras constantemente, né? Se não está utilizando uma máscara descartável, porque não tem dinheiro para isso, né? Então, assim, essas pessoas não têm local onde dormir, onde colocar suas cabeças, infelizmente, né? Vão estar sofrendo nas ruas. Eu também iniciei um bate-papo com Pri, né, com a professora Priscila, e dizendo para ela que hoje, por uma necessidade, eu fui até o centro da cidade de Salvador, em área turística, né, que é ali próximo ao Pelourinho, o elevador Lacerda. Eu tive a necessidade de ir para resolver um problema, e vi uma quantidade enorme de pedintes na rua, não que antes não tivesse, mas agora está muito mais, né? E muita gente deitada no meio da rua pedindo comida e pedindo centavos, não estão querendo nem dinheiro, né? Porque alguns deles pedem dinheiro, me dá R$1, me dá R$2, mas pedindo centavos, 5 centavos, 10 centavos para comprar um pão, né? Então, essas pessoas estão nas ruas. E outra coisa, a gente olha para essas pessoas e percebe que não são mendigos que estão na rua há muito tempo, são pessoas que foram jogadas para fora das suas casas porque não tinham condições, inclusive, de pagar um aluguel, né? Mesmo que esse aluguel fosse mínimo. Então, a gente precisa estar realmente muito atento para o que está acontecendo. Eu fiquei muito triste com o que eu vi. Triste e incomodado. Não incomodado pela presença deles muito próximo, não é isso que eu estou falando. Incomodado porque eu não consigo melhorar ou fazer alguma coisa. O que nós percebemos o tempo inteiro na televisão, pelo menos no ano passado, foi que várias empresas, em razão da visibilidade que a mídia estava dando, se colocou como empresa de responsabilidade social, de ter a responsabilidade social como uma das missões. E hoje a gente não vê mais ninguém falando a respeito e nem tampouco ajudando, né? Tentando ajudar. Então, é vergonhoso tudo que vinha acontecendo no nosso país, né? Além disso, dentro de uma área, dentro do arco maior, a gente tem aí as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então, assim, sabemos que as condições socioeconômicas são tidas e mantidas através de políticas públicas, né? Então, quando a gente está falando de política, a gente está falando de normas, de regras, de leis, né? De determinações que podem elevar as condições socioeconômicas dos indivíduos. Então, a gente precisa de emprego para isso, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de dar função a essas pessoas, e essas condições socioeconômicas, logicamente, não precisam vir através de atos que nos pareça que a gente está ajudando aquele indivíduo que é pobre e que está mendigando, né? Eu acho que tem que vir através de políticas essenciais para proteger os indivíduos, e não proteger somente no momento de pandemia. O momento de pandemia nos fez saltar aos olhos tudo aquilo que já vinha acontecendo há algum tempo, né?
onde todas as políticas de saúde e as políticas sociais de proteção já estavam se esvaindo, né, por questões políticas partidárias. E isso a gente continua vendo a todo instante, né? As questões culturais, né, que a gente sabe que a cultura da população, né, somos de um país com dimensões enormes, né, continentais, como se costuma dizer, e apesar de nós falarmos a mesma língua, muitas vezes a gente vai para outro estado e não entende o que as pessoas falam, exatamente pelas questões culturais, né? Só fazendo um comparativo, né? O único lugar que se come comida feito à base de dendê, do azeite de dendê às sextas-feiras, é Salvador, não é nem a Bahia, é Salvador, né? Que tem esse costume de, né? Então, assim, cada canto do Brasil, né, se desenvolveu por conta de uma população ou outra, né, que veio para o Brasil para tentar, de alguma forma, desenvolvê-la. Então, assim, é muito diferente, né? Nós somos cria não apenas de portugueses, mas também de holandeses, de alemães, né? E daquele que já estava aqui quando essa população resolveu descobrir, que foram os índios, né? Os indígenas que estão sofrendo tanto, e aqueles que vieram em condições subhumanas também para ajudar no desenvolvimento, que são os quilombolas, né? Essa população quilombola, tá? E as questões ambientais gerais que nós estamos vendo aí, como a coisa está ocorrendo, né? As grandes queimadas no nosso país, enfim, passando a boiada de qualquer jeito, né? Vamos lá. Então, a razão mais óbvia, né, para explicar por que os riscos para as doenças mais importantes diferem entre os grupos socioeconômicos é a diferente exposição aos fatores que causam ou previnem essas doenças, né? Então, assim, quanto mais a exposição a quase todos os fatores de risco, né, materiais, psicossociais e comportamentais, está inversamente relacionadas com a posição social. Ou seja, quanto mais baixa a posição social, maior a exposição a riscos para a saúde. E quanto maior o acesso a recursos, maiores são também as oportunidades de evitar riscos, doenças e suas consequências negativas. Portanto, para lograr a redução nas iniquidades em saúde, a exposição a fatores de risco deve ser analisada para cada grupo socioeconômico, buscando, logicamente, identificar quais os fatores são importantes para cada grupo e em que diferem daqueles observados com a população em geral. Então, a gente não tem como identificar ou, pelo menos, generalizar esses fatores e dizer que toda a população é da mesma forma. A gente sabe que não existe isso. É necessário o estudo de grupos em separados para que a gente possa observar quais são os fatores que estão incidindo e quais são eles, né, os mais importantes. Então, para isso tudo, logicamente, a gente tem essas fontes de dados de rede, né, que são feitas através do RIPISA, né? Então, são fontes de dados essenciais, né, que nos mostram indicadores importantes para que a gente possa trabalhar. Que grupos são esses? Que grupos de risco nós estamos lidando para que a gente possa, de alguma forma, estabelecer políticas importantes de proteção. Então, nós temos os indicadores de mortalidade, né, cuja fonte é o Centro de Epidemiologia, né, Nacional, o Centro Nacional de Epidemiologia, com o Serviço de Informação de Mortalidade, os nascidos vivos, com o Serviço de Informações dos Nascidos Vivos, as afecções notificáveis, né, com o SINAM, o Serviço de Afecções Notificáveis, a morbidade hospitalar, que é feita através do DataSUS, com o Serviço de Informação Hospitalar, a morbidade ambulatorial, que é feita através do SIAB, né, que é o Serviço de Informações da Atenção Básica, e, né, logicamente, quando estou fechando aqui, existem vários outros indicadores, mas esses são alguns dos mais importantes, e, logicamente, as informações que perpassam pelos os censos demográficos que são feitos pelo IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que a gente está vendo, inclusive,
nesse momento que está abrindo vagas, né, para que se comece um novo censo. Tá? Então, cabe ressaltar que deveremos, né, pensar sempre que a saúde é o resultado de uma produção social. Então, sobre esses inúmeros, né, olhares, eu vou levantar o primeiro olhar. Tá? E aí, o primeiro olhar vai para o sofrimento psicológico entre os estudantes da área da saúde durante o surto de Covid-19. É lógico, como eu torno a repetir, são inúmeros olhares. E não seria impossível trazer todos. Isso aí vai ficar com um gostinho de quero mais quando vocês todos, nós estivermos juntos em aulas da pós, né? A gente vai falar muito sobre essas políticas de saúde, com certeza a gente vai tocar em vários assuntos. Tá? Aqui é só para deixar para vocês a vontade, né, de a gente começar a estudar rapidamente para a gente poder entender as coisas mais facilmente e, de alguma forma, poder ajudar essa população. Tá? Então, o olhar sobre os nossos alunos é super importante. Antes mesmo, torno a repetir, né? A gente estava conversando antes de entrar na aula e o professor Leonardo estava conversando conosco a respeito também dessas dificuldades todas que existem no lugar onde ele está morando hoje. Né? Essas diferenças, essas desigualdades, né? A gente já tinha iniciado um papo muito rápido, porque eu tive o prazer de conhecê-lo. Né? Então, alguns de nós somos professores, né? E o que nos vem chamando muita atenção são as publicações científicas em torno da Covid-19, as quais têm sido muito intensas. Né? Então, vocês podem focar sempre na data de publicação, inclusive essa que apresento, que foi logo no início, né, do processo de pandemia, no ano passado, no dia 7 de maio de 2020, e se refere ao sofrimento psicológico sobre os estudantes da área da saúde durante o surto da Covid. Né? Então, não se esqueçam que eu falei na data, lá em cima, a gente está muito próximo de fazer um ano, né? Então, foi no dia 11 de março, né, que nós tivemos o anúncio da Organização Mundial de Saúde, e no dia 7 de maio já tinha sido publicado, né, um artigo importante falando sobre o sofrimento dos alunos. Então, é super importante a gente entender um pouco o porquê desse sofrimento. Né? Então, os dispositivos mais disponíveis para os brasileiros são os telefones celulares. Né? Então, em 2019, tínhamos 420 milhões de dispositivos digitais, computadores e smartphones, circulando no Brasil, o que dá 2 dispositivos para cada habitante. A distribuição desses dispositivos, no entanto, nem sempre é igualitária. Isso que chama atenção muito para as publicações que estão ocorrendo. Né? Destrinchando esses números, a partir da pesquisa do CEDIC de 2018, percebemos que, apesar de 83% dos brasileiros terem telefone celular, 16% ainda estão fora dessa realidade, 16%. Temos computadores portáteis em apenas 27% das residências, computadores de mesa, 19%, e tablets, 14%, ou seja, é muito pouco. A dificuldade enorme, o sofrimento para todos os estudantes. Né? E a gente estava falando inicialmente, em razão do artigo que foi publicado, falando sobre as questões que se relacionam com os alunos da saúde, né? Os estudantes da saúde, mas, de uma forma geral, todos os estudantes no Brasil, principalmente os estudantes de ensino médio, não estão tendo acesso. Né? E isso nos salta aos olhos o tempo inteiro. Né? Então, um dos determinantes que a gente pode pensar são essas desigualdades sociais ao acesso à tecnologia. Né? Então, grande parte da nossa população não tem disponível essa tecnologia, na medida que são demandadas, né, para ter. Certo? Muitos têm apenas um computador para ser compartilhado com várias pessoas. O celular, muitas vezes, não tem um plano de internet que possa possibilitar esses acessos. Esse é um ponto do pensamento. Né? Mas também tem um outro pensamento, que é o overuse. Tá?
que é entendido pelos autores desses artigos que eu estou mostrando para vocês, que muito tem se falado sobre o sofrimento dos nossos estudantes, ou dos estudantes de uma forma geral, no mundo inteiro, com a adição à internet, o excesso à internet, ou o uso problemático, né, e excessivo da internet, que também gera estresse psicológico, nós sabemos disso, e ataques agudos de sofrimento e pânico, não podemos esquecer. Assim como também experiências adversas, quando da infância e tantas outras que são consideradas como fatores de risco à saúde, tá? Então, tem muita criança, muitos adolescentes ou muitos adultos, né, estudantes, dentro das suas próprias residências, e vêm sofrendo, inclusive, de abusos, né? Eu estou falando de abusos em todos os sentidos, tá, gente? Abusos da família, abusos sexuais, né, de todas as formas. Tá? Então, a pandemia aprofunda também ainda mais essa desigualdade entre os brasileiros em relação à educação. E aí, a partir dos dados do IBGE, a Fundação Getúlio Vargas avaliou o tempo dedicado aos estudos no primeiro ano de pandemia, e as conclusões não são nada boas, né? De 10 a 17 anos, vocês percebam aí nesse gráfico, isso aí foi, logicamente, são dados do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, que foram apresentados num canal de TV, né? E ficou fácil da gente entender muito, porque a comunicação é feita rapidamente, tanto para o bem como para o mal, né? Então, de 10 a 17 anos, vocês conseguem perceber esse gráfico com esses lapisinhos, né? De 10 a 17 anos, os alunos estudaram pelo menos 2 horas por dia, né? Acima de 18 anos, que a gente está vendo aqui do lado direito, não se chegou a 1 hora de estudo. Então, quanto mais velho o aluno, menos ele estudou durante o período de 2020. Tá? Então, isso é muito preocupante, né? Sem estudo, infelizmente, a gente sabe que vai haver um problema sério, né? No que se refere à educação, que já era também, né? Já nos apresentados indicadores, né? Fortemente preocupantes. E aí, nós temos aí, quando se compara a renda entre os estudantes, os mais ricos estudaram mais tempo do que a média. Já os mais pobres não atingiram essa média. Então, os mais ricos estudaram 3,19, né? Enquanto os mais pobres, dentro da mediana, 2% apenas, né? 2 horas apenas de estudo. Então, assim, é um tempo muito aquém da necessidade, né? Perceba a diferença, os mais ricos estudaram uma média de 3,19 horas por dia, enquanto os mais pobres, 2 horas. Né? Então, a gente tem aí uma média bastante abaixo daquilo que a gente imagina. Né? O estudo também mostrou as desigualdades regionais no mapa, né? Esse mapa que está sendo exposto. Quanto mais escura a cor, maior o tempo dedicado, né, aos estudos. Isso mostra que os alunos da região norte foram os mais excluídos, enquanto que os da região sudeste, o estado de Goiás, o Distrito Federal, o Piauí e o Ceará tiveram mais tempo dedicado à escola. Isso, logicamente, em razão das políticas públicas, né, de estímulo ao estudo. Tudo isso é uma consequência bastante preocupante, porque com apesar de todos os pesares sociais, as mazelas que o Brasil já tinha e que vinha piorando no período de crise, pré-pandemia, uma coisa melhorava. Como mesmo disse o apresentador, né, como um vento que soprava a favor, que era a redução da desigualdade da educação. Ou seja, a população menos favorecida conseguia, de alguma forma, diminuir esse gap, né, esse espaço educacional ao longo do tempo. Com a pandemia, isso foi revertido. O que significa dizer que o vento que soprava a favor começa a soprar contra. E o problema da educação é que ela deixa marcas muito sérias no país.
levando os indivíduos a perderem a oportunidade de realizarem seus sonhos, né? E uma coisa os especialistas concordam: a educação é a vacina para a desigualdade, tá? Então, nós concordamos com isso. Nós que não somos especialistas também concordamos, né? É um dos únicos instrumentos que permite que as pessoas do seu cantinho de confinado, né, seu cantinho de confinamento, do seu bairro, da sua família, da sua classe social, se conheçam, né? E conheçam o vasto mundo que está diante delas. Então, a educação permite, né, que a gente possa conhecer a todos e possa conhecer um futuro promissor. É triste, né? E aí, andando no outro sentido, que é o sentido da proteção, nós percebemos o funcionamento familiar, né? Eu chamei a atenção aqui com esse marcador vermelho, né? Então, também dentro ainda daquele artigo que eu mostrei para vocês logo no início, né? Então, estamos falando de alguns fatores de risco e alguns fatores de proteção para a saúde mental, né? Que tem a ver com a questão familiar em si, tá? Mas se a gente vai falar do funcionamento familiar, como não entender isso também como um fator de risco para muitas situações? Olha só, a violência contra a mulher durante a pandemia da Covid tem assumido cada vez mais proporções preocupantes, né? Não necessariamente a gente precisa ter artigos, né? Publicações de artigos internacionais, né? A gente tem dentro do Brasil, e para aquelas pessoas que estão antenadas aos jornais, né? À comunicação, que está sendo muito rápida e essencial, né? A gente fica muito preocupado em ver a quantidade, o quantitativo, o percentual de mulheres que foram assassinadas, de mulheres que foram espancadas, né? Então, a violência contra a mulher durante a pandemia, né, tem sido enorme. As mulheres passaram mais tempo dentro das suas residências, os maridos também, né? E os filhos, as famílias estão convivendo mais, mesmo sabendo da abertura, no sentido de alguns serviços já estarem funcionando, ter passado a funcionar. Mas uma grande parte está dentro das suas residências, tá? Então, os recursos sobre a violência contra a mulher, né, são vários. Então, várias iniciativas políticas têm sido adotadas por vários países. Aqui nós temos alguns exemplos de links que estão lidando com esses problemas, né? Seja para a violência contra as mulheres, perguntas e respostas, o que o sistema de saúde pode fazer, bem como também as orientações em geral. Outras medidas também têm sido adotadas por vários países, como, por exemplo, o México, a Argentina, né, que estão socializando suas experiências, tentando fazer novas proposições políticas, de políticas sociais que venham proteger essas mulheres, né? Então, o Chile criou uma palavra-chave para as mulheres denunciarem a violência doméstica. Quando elas entram nas farmácias e pedem máscara 19, que é um codinome, isso vai ser o suficiente para se ativar um sistema de proteção para que ela possa ter um atendimento oportuno, né? E isso passou também a influenciar na possibilidade do Brasil, que o Brasil desenvolvesse, né, caminhos para a proteção, e que não fossem os caminhos apenas da política, que não fossem os caminhos apenas oficiais. Algumas farmácias aqui no Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, né, no lugar onde eu me encontro, o local onde eu vivo, Salvador, algumas delas também adotaram o mesmo caminho, tá? Então, assim, é importante, inclusive, para vocês, todos vocês que conhecem mulheres que estão sendo violentadas, né, a todo instante, que dizer-lhes isso, que existem medidas
que estão sendo tomadas pela própria sociedade, não apenas pela política em si, pelos políticos em si, né? A gente não precisa esperar eles tomarem tantas decisões por nós. Nós não demos carta brancas para isso, tá? Então, com relação ao trabalho, também um outro fator que nós estaremos sempre olhando, né, logicamente, é a análise da infecção por coronavírus para os profissionais da saúde. Então, no Brasil, cerca de 3,5 milhões de trabalhadores da saúde atuam na prestação de serviços, desde a atenção primária, né, até os serviços mais especializados e hospitalares da rede pública e privada. Então, durante a pandemia, o papel desses profissionais ganhou destaque, né? Não apenas pela importância, mas também pela vulnerabilidade a qual estão expostos, ainda continuam expostos, certo? Então, e aí, só chamando a atenção para a velocidade aqui, né? A velocidade da disseminação do conhecimento, eu tenho um escrito, né? Na inclinação, vocês estão vendo aqui, né? Em azulzinho, escrito um manuscrito, né? De aceitação, ou seja, a velocidade com que tem sido feita essa produção científica é muito grande. E muito antes mesmo da publicação oficial, já estão enviando e publicizando os pré-prints, né? Então, antes mesmo de publicar, já estão publicizando esses pré-prints, demonstrando a velocidade da disseminação de todo o conhecimento, né? O conhecimento real e científico. Tá? Então, o que esse artigo especificamente está comentando é que os enfermeiros se contaminam mais que outros profissionais em geral, né? E essas contaminações ocorrem com mais frequência nos hospitais gerais, né? O risco da contaminação entre os profissionais da saúde não pode ser minimizado em hipótese alguma, e tem que ser o tempo inteiro alvo de enfoque, independentemente ou não das vacinas, né? Tendo em vista os percentuais de eficácia. Então, a gente não pode esquecer que toda vacina tem um percentual de eficácia, né? Seja de 60%, seja de 76%, seja de 82%, seja de 95%, como alguns estão se apresentando. Mas, se for de 95%, a gente tem 5% de chance de adoecer por Covid. Mas a gente pode adoecer por outros problemas, por outros fatores. Né? Se for de 60%, a gente tem 40% de chance, depende da vacina que você tomou. Né? E outros fatores que envolvem. Tá? Então, o risco dessa contaminação é muito grande, ainda continua sendo muito grande. Opa, desculpa. Então, o PISAT, que é o Centro de Investigação da Saúde do Trabalhador, do Instituto de Saúde Coletiva, da UFBA, que é considerado um dos melhores institutos de saúde coletiva do Brasil, nota 7, né, que é a nota máxima, coordenado, no caso, pela professora Vilma Santana, que é uma estudiosa da saúde do trabalhador, entende muito, né, e é uma das figuras mais respeitadas do país nessa área, lançou no mês de maio do ano passado um boletim, pense aí, viu, gente? No mês de maio do ano passado, em cima da pandemia, um boletim epidemiológico das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho, onde a Covid-19 está inclusa, tá certo? A Covid-19 faz parte das doenças infecciosas e parasitárias relacionadas ao trabalho. No caso, feito pelo PISAT, né, esse Centro de Colaboração da Vigilância e Agravos à Saúde do Trabalhador. Então, esse boletim epidemiológico coloca a Covid como sendo uma das doenças relacionadas. Então, é a nova doença relacionada ao trabalho, é a nova doença ocupacional, né? Então, de acordo com a doutora Vilma Santana, em todo o mundo, milhões de pessoas têm ficado em casa para reduzir a velocidade de transmissão da Covid. Mas os profissionais da saúde é o oposto. Seguem para os seus hospitais,
e outros serviços de saúde, onde se defrontam com longas jornadas, sob ritmo intenso, em ambientes com alto risco de infecção pelo vírus novo, que surpreendem pela sua elevada transmissibilidade, mesmo quando assintomáticos. Então, assim, foi uma preocupação, é uma preocupação do Instituto, né, de Saúde Coletiva, a saúde do trabalhador da saúde, tá? Então, é um campo vasto de estudo e que realmente muito nos interessa, já que nós estamos falando de uma pós em saúde coletiva, né? Muito nos interessa. Então, assim, os profissionais, chamamos sempre, né, os profissionais indo para a luta, mas como soldados desarmados. Esses trabalhadores, como a gente está chamando ultimamente, né, mas como soldados desarmados, inicialmente sem EPIs. A gente não pode esquecer isso. Sem os equipamentos de proteção individual. Depois, com os EPIs de baixa qualidade, né, que eram ou continuam sendo improvisados, viu, gente? Não se fala muito, ou se deixou de falar a respeito, mas nós sabemos da existência, né, do improviso da utilização de EPIs em vários locais do Brasil, né? Sejam em hospitais particulares, sejam em hospitais públicos, tá? Agora, com má injusta distribuição das vacinas entre a população, né, isso aí ainda piora. Mas também reconhecemos a culpa de alguns trabalhadores pela sua própria contaminação, aqueles que não seguem as regras, que não seguem os protocolos. Esses profissionais continuam sendo submetidos também a extensas jornadas de trabalho e a um maior cansaço físico e mental, né? Não se esqueçam que a gente já está há 1 ano nesse processo e muitos deles adoeceram. O que pode proporcionar erros, inclusive no cuidado da lavagem das mãos e no próprio uso inadequado ou adequadamente do EPI, tá? Então, a gente precisa estar atento, nós precisamos estar atentos o tempo inteiro para o que está acontecendo dentro dos hospitais, né? Outra coisa que chama muita atenção, um outro olhar agora, é a população indígena, né? O avanço da Covid-19 também tem evidenciado a situação de vulnerabilidade dos indígenas no Brasil. Segundo o boletim, que é esse aí que eu estou mostrando para vocês, que eu estou expondo, epidemiológico da Secretaria de Saúde Indígena, são 43.163 casos confirmados e 571 mortes no país, até a última atualização, que foi feita no dia 19/2, ou seja, nós estamos hoje no dia 24, há 5 dias atrás. A vulnerabilidade dos povos, que não têm terras demarcadas, é ainda mais acentuada devido à proximidade com os municípios, e, portanto, ao maior contato com grupos sociais externos, ou seja, os povos indígenas, que já apresentaram casos de notificação e mortes, estão justamente em comunidades com maior fragilidade, né, em relação à gestão de território. Não é? Eu vi muito se falando sobre uma determinada área indígena no Piauí, que é tido como o estado do Nordeste mais empobrecido, né, economicamente. Então, assim, a população indígena, infelizmente, não está sendo vacinada porque essa população não tem terras demarcadas. Então, o governo não reconhece. Essa população vai ficar sem vacinação? Como é que isso vai realmente ser resolvido, né? E aí a gente já está falando de políticas de todas as formas, as políticas partidárias, né, que a gente está vendo e que está sendo expostas às nossas caras o tempo inteiro. Outro olhar, que é um olhar importante também, são os quilombolas. Segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, o CONAC, o Brasil tem cerca de 6.000 comunidades remanescentes de quilombolas,
o que representa um contingente de 16 milhões de pessoas, viu, gente? Então, o número de óbitos nos territórios quilombolas ainda é crescente. Estes confirmados a partir do monitoramento realizado pelo CONAC, em parceria com o Instituto Socioambiental, que também é uma organização não governamental, o ISA, de acordo com o monitoramento autônomo desenvolvido por eles, junto aos territórios, em 12 de fevereiro de 2021, ou seja, também há poucos dias, foram diagnosticados nos estados que a CONAC, logicamente, atua, 5.119 casos confirmados, 1.458 casos em monitoramento, 204 óbitos e 2 óbitos sem confirmação de diagnóstico na Bahia e Minas Gerais. Tá? Esses dados revelam para a gente uma alta taxa de letalidade da Covid entre os quilombolas e uma grande subnotificação dos casos. Tá? Então, situações de dificuldades do acesso ao exame, né? E denegação de exames às pessoas com sintomas têm sido relatados pelas pessoas dos quilombolas. A invisibilidade, né, da doença em territórios quilombolas vai revelar, logicamente, uma situação dramática, que não tem recebido a atenção devida das autoridades, né, brasileiras, públicas, né, e dos meios de comunicação dominantes também. Dados da transmissão da doença em territórios quilombolas são subnotificados por muitas secretarias municipais que deixam de informar quando a transmissão da doença e a morte ocorreram entre essas pessoas. Apesar de alguns estados terem, né, avançado na imunização de quilombolas, a maioria não tem previsão de quando as doses serão aplicadas. O impasse com relação a esse monitoramento, gente, dos quilombolas imunizados, é nítido, já que os critérios para a aplicação das doses continuam sendo a idade, mas são, né, fazem parte de uma população vulnerável, de vulnerabilidade real. Tá? Um outro olhar que a gente precisa ter, né, é para a população de rua. O Brasil não sabe quantas pessoas em situação de rua foram contaminadas pela Covid-19. Eu iniciei minha fala falando a respeito disso aí, né? Iniciei a aula falando a respeito, né, da minha ida hoje, por necessidade, ao centro da cidade, o que foi que eu vi. A Rede Brasil atual, que é o RBA, que é uma organização também não governamental, pediu dados sobre o número de casos confirmados de óbitos em decorrência da Covid. Entre essa população, as secretarias de saúde das cidades brasileiras, com mais de 900 mil habitantes em 2020. Né? Então, a solicitação foi feita a essas cidades com mais de 900 mil habitantes. De acordo com os especialistas e, logicamente, com os movimentos todos, as estatísticas estão centradas em quem está em abrigos de acolhimentos, em centros temporários, o que pode deixar escapar, né, da conta, logicamente, quem vive e dorme nas calçadas das grandes cidades. Né? Em Salvador, a resposta veio por parte da Secretaria Municipal da Promoção Social e Combate à Pobreza, o SEMPRE. Uma população de, no mínimo, 14.513 sem teto, dados indicados pelo projeto Axé, que é uma organização não governamental, e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em 2017, 13 pessoas assistidas pela unidade de acolhimento testaram positivo para a Covid-19. Assim, essa data que vocês estão vendo aí, da questão de 2017, foram alguns indicativos dos sem-tetos, do número mínimo de 14.513, né? Então, 13 pessoas assistidas pela unidade de acolhimento institucional, as UAIs, testaram positivo para a Covid. Nenhum óbito por consequência da contaminação foi registrado, garante a sempre, né? Garante a secretaria, mas a gente não pode ter uma garantia real dessa mortalidade, no caso, né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, a demanda foi respondida
pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. De acordo com a pasta, desde o início da pandemia, 28 casos foram registrados nas unidades de centros provisórios de acolhimento, CPA, e a Defensoria Pública do Estado estimou que pelo menos 15 mil pessoas estavam desabrigadas na capital fluminense, mas não passaram nenhum resultado. É uma questão bem sensível, creio eu, mas a invisibilidade também histórica se agravou, né, na maior emergência sanitária do último século. A certeza que temos é que nas ruas, e isso ficou muito evidente hoje, as pessoas ficam mais vulneráveis, muito mais, né? Elas não conseguem fazer isolamento social e as condições de acesso à higiene não existem, ou são precárias. Mas não é o que os dados mostram, porque estão sendo subestimados, né? A população em situação de rua, em muitas cidades brasileiras, em virtude da invisibilidade, só é registrada quando há atestado de óbito, gente, e isso é muito grave, né? É de uma gravidade, de uma desumanidade, né, sem tamanho. Mas vamos em frente, né? Mas o que impacta muito em todos, o que vai impactar em todos nós? Eu tenho certeza que todos nós estamos vivendo isso, né? Que eu estou falando todos nós aqui que estamos nesse momento, nessa sessão, né? Estamos vivendo o medo da Covid-19. Muitos outros, né? Aqueles que são destemidos e os responsáveis, não. Entretanto, foi publicado também no dia 12 de maio de 2020, sempre o mês de maio foi um mês assim, de constante publicação, né? A validação de uma escala de medo da Covid, que é o que a gente está vendo aqui na tela, né? Então, foi publicado em 12 de maio de 2020 essa validação de medo, tá? Sendo assim, curiosamente, lógico, eu fui olhar as questões das escalas, né? Acho que todos nós iremos positivar nessa escala, mas, de uma forma geral, as primeiras análises chamam a atenção da magnitude desse sentimento entre as mulheres, né? Então, as mulheres, a gente consegue perceber aí em vermelho, têm muito mais medo da Covid-19 do que os homens, nas entrevistas que foram feitas, logicamente, e foram feitas naquela época. Então, possivelmente, por serem chefes de família, mães preocupadas com seus filhos e família, tá? Então, esse é o entendimento diante desse gráfico e diante daquilo, logicamente, que eles escreveram, e os resultados e as discussões apresentadas. Mas, se eu fosse perguntar para vocês as questões da escala do medo do Covid, olha só, eu tenho medo do Covid-19, fico desconfortável pensar em Covid-19, minhas mãos ficam úmidas quando penso em Covid-19, tenho medo de perder a minha vida por causa da Covid-19. Ao assistir notícias e histórias sobre Covid-19 nas mídias sociais, fico nervoso, ansioso. Não consigo dormir porque estou preocupado em contrair Covid-19. Meu coração dispara ou palpita quando penso em pegar Covid-19. Enfim, né? Quem nunca? Apesar de vários negacionistas, existência de vários negacionistas, né? Qual de nós não tem esse medo? Na verdade, com certeza absoluta. Eu fico agoniado em assistir esses programas, né? Em assistir os jornais. Lógico que é essencial para que a gente possa obter informações, mas nos deixa bastante ansiosos, né? Aquele quantitativo de pessoas sofrendo na entrada dos hospitais, a quantidade de valas sendo abertas para que as pessoas, né, os mortos possam ser enterrados, e ainda existem as pessoas que negam, ainda existem os destemidos, e ainda existem os responsáveis. Mas quem nunca, né? Enfim, tudo é muito inédito, tudo é muito intenso. A cada dia, a cada boletim que a gente acompanha, para e passo, nós ficamos bastante assustados. Nós somos o terceiro país em termos de casos confirmados,
E olha que a gente testa pouquíssimo ou quase nada. Inclusive, material para testagem estava aí sendo vencido, né? Suas datas de vencimento chegando, e disseram que iriam mandar para outros países, né? Porque ficaria mais fácil, porque não seria utilizado no nosso. Então, vá lá entender a cabeça dos políticos, né? Então, hoje, até hoje pela manhã, tá certo? O Brasil tinha, né, no caso, registrado 10.257.875 pessoas com Covid, né? 248.529 pessoas mortas. Muito alto, gente. É muito alto. Nunca, né? Nenhuma guerra que nós tivemos, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, né? Essas guerras mataram tanta gente, né? Os Estados Unidos, o país mais rico, mais poderoso do mundo, 28 milhões de casos, com 502 mil mortes, né? Então, é assustador. E aí nós temos aqui alguns estados, né, onde a Bahia, dentre os estados do Brasil, aparece em terceiro lugar e vem se mantendo nesse ranking aí, né, no vergonhoso terceiro lugar, com o maior número de casos, apesar de se perceber que muito os governos, no caso estadual e municipal de Salvador, que é onde eu posso falar, vem fazendo para evitar os agravos. E isso é muito sério, né? Em virtude de toda a banalização das mortes, da falta de isolamento social, o distanciamento, né, também, e dos mínimos cuidados que devem continuar a serem adotados, né? Não apenas porque a vacina já existe, não apenas porque nós estamos vacinados. Eu estou vacinado, primeira dose, e isso não me dá um passaporte, né? Não me dá a liberdade de estar circulando de qualquer forma. Me mantenho no distanciamento social, não em isolamento, porque eu não posso, mas no distanciamento social, sim, né? Usando máscaras e fazendo higiene das mãos, não apenas da mão, mas também corpórea sempre que posso, né? Enfim, a Bahia está com 660 mil casos, né? Mais de 660 mil, com 11.320 mortes, isso até no boletim da manhã, né? Às 11 horas da manhã. Tá? Então, a gente precisa ficar muito atento, porque muito provavelmente fecha-se tudo a partir de sexta-feira. Pelo menos não tem nada confirmado, mas a posição do governador ontem foi de apertar o processo, né? De vir com mais rigidez diante de tudo que está acontecendo, as pessoas não respeitando as determinações. Então, outra coisa, e aí eu queria depois até bater um papo comprido, não sei se ela reconhece muito esses resultados, mas já faz parte do senso comum a informação de que os idosos e pessoas com comorbidades inspiram maiores cuidados quando o assunto é o novo coronavírus, né? Existe, no entanto, outro grupo de pacientes que, apesar de não fazer parte da faixa de risco, também passaram a preocupar. É que em crianças e adolescentes, a COVID-19 pode evoluir para a chamada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, né? Que apresenta sintomas mais sérios, podendo levar ao óbito. Então, na Bahia, entre agosto e outubro de 2020, o número de casos confirmados subiu para 150%, de 14 para 35. Segundo os dados da própria CESAB, né, que é a Secretaria do Estado da Bahia, neste período foram registradas 53 notificações para a síndrome, que pode atingir pacientes de 0 até 19 anos, sendo confirmados 35 casos e 2 mortes. Então, nessa faixa etária, foram hospitalizadas 410 crianças e adolescentes em todo o estado naquela época, né? Em outubro de 2020. 46 evoluíram para o óbito. Tá? Então, apesar de representar apenas 8,5% das internações infantis baianas, os casos da síndrome preocupam porque costumam, segundo os médicos,
levar os pacientes à internação de UTIs com mais frequência. Então, na Bahia, são apenas 39 leitos de enfermaria e 31 leitos de UTI voltados para a pediatria relacionada à Covid, no caso. Então, no dia 14 de 10 de 2020, a ocupação pediátrica dos leitos chegou a 49% para as enfermarias e 74% para as UTIs. Muito alto, né? Com 19 a 23 leitos ocupados, respectivamente, né? Então, assim, em Salvador, segundo o monitoramento da Secretaria Municipal da Saúde, são 27 leitos de UTI clínicos reservados e 27 leitos de UTI, né, e 27 leitos também clínicos reservados à pediatria. Na tarde de 14 de 10 de 2020, estavam ocupados 20 e 16 leitos, respectivamente, o que leva a taxa de ocupação para 74% das UTIs e 59% das enfermarias. Então, assim, os números acenderam alerta para a CESAB, né, que garante que a situação é muito preocupante ainda. A pasta recomendou principalmente a suspensão das aulas presenciais, por isso que as aulas presenciais ainda continuam suspensas nas redes municipais, apesar de um indicativo de retorno às aulas, que eu não acredito, eles sempre estão renovando esses decretos, a partir, estou falando de Salvador, a partir do dia 14 de março, né? Então, a pasta recomenda, mas, ao mesmo tempo, gera algumas informações dizendo do retorno, até para acalmar a população, né? Porque as crianças realmente precisam voltar a estudar, mas precisa também de que todos os professores estejam vacinados, né? Para que possam atender as crianças. Essas crianças retornam para a sala, para as suas residências, não adoecem ou adoecem e levam para casa o vírus, né? Eu fiquei muito triste ontem ao saber que uma criança de 12 anos faleceu por Covid. E faleceu, logicamente, por vários fatores que envolvem a questão dos cuidados, mas faleceu por Covid, né? Então, isso vem sendo discutido, né, muito, a inclusão da vacinação para os funcionários e professores, principalmente os professores mais idosos e com comorbidades, né? Então, para encerrar, eu quero lançar uma provocação, que é a necessidade de cada um de nós consumir, né? Consumidor de ciência, e consumir cada vez mais, diante de uma produção ágil, constante e intensa, né? Então, temos que ter uma atenção voltada para aquilo que está sendo produzido. Em apenas um ano de pandemia, nós já temos cerca, porque toda hora esses resultados, a partir do momento que a gente entra em alguns bancos de dados, toda hora isso modifica, né? Então, assim, em um ano de pandemia, nós já temos cerca de 90 mil artigos publicados, os quais são lançados diariamente, fora os boletins epidemiológicos e as comunicações, e, logicamente, os editoriais, né, que são lançados também pelos jornais, ou pelos veículos de comunicação de uma forma geral, tá? Então, eu quero finalizar, né, pedindo a atenção de todos nesse sentido, né, para que a gente se cuide, para que a gente cuide cada vez mais das pessoas que a gente ama, né, logicamente, aquelas pessoas que estão mais próximas, mas que a gente também tem um olhar de empatia para tudo que está acontecendo. Empatia pelas pessoas que estão ao nosso redor e que a gente possa se colocar realmente no lugar deles, né, dessas pessoas que estão vivendo um momento tão mais difícil do que os nossos. Nós temos as nossas proteções, nós temos uma forma de conduzir bastante diferente, apesar também dos nossos sofrimentos, né? Sofrimentos relacionados a tudo, as incertezas, a ansiedade de retorno não aos trabalhos, da manutenção dos nossos trabalhos, né? De como nós iríamos enfrentar tudo isso quando a pandemia passar, não esquecendo que em um país pobre, a pandemia pode até acabar, mas a epidemia continua. A epidemia da desigualdade, né? A epidemia do descaso político, né? A epidemia da invisibilidade, né? Enfim, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês.
e deixo aí essa imagem provocativa, né? Demonstrando realmente o abismo que separa uma população rica de apenas 1%, a população rica mundial, para 99% da população empobrecida de todo o mundo, né? Então, que o curso de pós-graduação em saúde coletiva, que ora estamos propondo, né? Ou propomos, seja uma grande fonte de inspiração para as reflexões e busca de conhecimento entre todos nós. Não é só vocês aprendendo, mas a gente aprendendo junto com vocês, tá? Muitíssimo obrigado e vamos partir para uma conversa, um bate-papo diante do que foi exposto. Eu vou descompartilhar aqui. Se quiser, pode deixar, Jorginho, Pode? essa imagem, pode. É tão forte, né? A gente pode discutir em cima dela, né? Isso. A aula já forte, né? Somente ela já traz Já traz tudo, né? Não precisava nada, é só deixar ela para a gente poder conversar. Né? Professor? Ei. Oi, Tairone. É Tairone, né? Tairone, professor. Diga, boa noite, professor. Professor, em relação à quantidade de pessoas que morreram nos Estados Unidos, 500 mil pessoas, eu estava numa live com o professor Juliano, ele é fisioterapeuta, especialista em biologia do exercício. Isso. E ele comentou que também se dá também pela questão da morbidade, né? A questão da diabetes, da pressão arterial. Esse paciente evoluiu mais rápido para o óbito. As doenças crônicas não transmissíveis, né? Vamos colocar assim, não só a questão do diabetes com a hipertensão arterial, mas todas as doenças crônicas não transmissíveis, elas cresceram muito, né? As pessoas adoeceram muito por elas e, infelizmente, não procuraram os médicos por medo de saída, né? Por medo de circulação. E podemos falar das pessoas, por exemplo, também que abandonaram seus tratamentos, que são as pessoas que têm câncer. Né? Isso é real, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. E isso que você fala é verdade. Né? Nos Estados Unidos que não tem um sistema de saúde público, né? Porque não existe, ainda a situação é muito pior, né? E desnudou completamente a incapacidade administrativa dos Estados Unidos com relação a isso aí, né? Com relação não apenas à saúde, mas com relação a tudo, a educação também. Né? Existe pobre nos Estados Unidos, existe uma diferenciação. Esse abismo aqui não é abismo brasileiro, não. É porque fica muito fácil de a gente jogar para o Brasil, né? Porque é um olhar nosso. Mas a gente pode, inúmeros olhares, né? A gente pode levar isso para qualquer outro país que tem também a pobreza existente. Né? E saiu também recentemente, professor, desculpa lhe cortar, também um artigo o momento é da gente poder sobre a questão da fragilidade, né? O que é fragilidade no idoso, né? A questão de você praticar alguma atividade física, né? E, infelizmente, tem muitos idosos dentro de casa que não estão fazendo uma atividade física e quando a Covid pega esse idoso, né? É difícil ele ter um quadro reversível, né? Para positivo, né? Então, a importância do exercício físico moderado nesses pacientes, né? De forma que ele venha, vamos dizer assim, ativar a sua circulação sanguínea, todos os parâmetros que mantêm a nossa funcionalidade, né? Corporal. Mas, assim, como vai fazer uma atividade física dentro da sua própria residência, a gente vai falar de idoso, nós que somos mais jovens, você que com certeza é muito mais jovem do que eu deixei de fazer atividade física. Eu era uma pessoa altamente ativa, certo? Eu saía de casa às 4h30 da manhã para nadar, e da natação ia direto para a academia para estar dentro da sala de aula às 7h15 da manhã. Tá certo? Todos os dias, de quinta, sexta e sábado. Domingo faziam longas caminhadas de 20 quilômetros. 15, 20 quilômetros. Deixei de fazer tudo. Por que você deixa de fazer tudo? Você deixa de fazer tudo por medo. É recolhimento. Se você não tem uma vacina, né? Se você não tem como se proteger, e você convive com pessoas mal educadas, que você passa pelas ruas, me dava um medo horroroso. Eu de máscara e as pessoas não utilizando. Né?
e eu ter que retornar para a minha casa, onde eu tenho que conviver com a minha mãe idosa, de 87 anos, e que é deficiente visual, ela não enxerga absolutamente nada. Então, assim, e fora as outras comorbidades da vida, né? Porque a gente está falando de idoso que é senescente e aquele idoso que é senil. Ou aquele que é senescente, que pratica atividade, que não tem uma doença crônica, mas que tem as perdas naturais, né, pelo próprio envelhecimento. Mas a gente vai falar do idoso senil, aquele que tem todas as doenças possíveis e imagináveis, por conta, inclusive, do sedentarismo quando ele era jovem, ou de tudo aquilo que ele carregou quando era jovem, né? Tudo aquilo que ele não fez, fumou muito, bebeu muito, né? Deveria ter deixado de beber, deveria ter praticado atividade física, deveria ter feito tudo. Mas como colocar esses indivíduos para fazer qualquer tipo de atividade que você precisa de um estímulo? E na residência, a gente viu algumas coisas acontecendo, com certeza você viu também, todos nós vimos, né? O estímulo do mais novo, do neto, ou do filho, da filha, estimulando o seu idoso na sua residência a fazer alguma atividade frente a uma televisão, frente a um computador. Mas tem pessoas que não têm. Tem pessoas que não têm acesso. Esse olhar que o senhor teve, professor, esse olhar que o senhor está passando aqui agora, o professor não passou. Por isso que eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado em relação aos artigos, eu não sou expert assim, em artigo científico mas eu leio sempre quando eu posso estar lendo o artigo que me interessa e também de outras áreas que me interessam, da área da saúde, e fico muito cauteloso com a quantidade de artigos que são publicados, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma enxurrada de artigos, e você tem muito cuidado, sabe, professor? Eu vejo também que é muito ego e, vamos dizer assim, pouco conteúdo, né? E vai favorecer aquela população, né, em geral, né? Eu vejo muito artigo e, às vezes, eu vejo, professor, as mesmas coisas sendo escritas, mas sem produtividade para a coletividade, né? Exato. Com certeza. Principalmente nesse momento agora, agora já diminuiu um pouco mais, tá? Mas o ano passado foi o ano das publicações. Se você falou de Covid, seja lá, botou Covid no artigo, estava sendo aceito, né? Lógico que eu estou exagerando, lógico que, né, eu estou generalizando, mas a coisa estava caminhando para isso aí, né? É por isso que eu chamo a atenção também, ao final da apresentação, aquela quantidade, né? Mais de 80 mil artigos foram publicados. Nunca se produziu tanto, tantos trabalhos foram aceitos da forma como foram aceitos no ano passado, né? Mas muita coisa ruim também foi publicada, e que a gente precisa ter bastante atenção, um olhar mais criterioso quando for ler, e se for utilizar, logicamente, se os artigos estão sendo publicados, a gente se utiliza das evidências para que a gente possa tratar as pessoas que estão próximas, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão próximas, ou se autotratar, ou se autoajudar. Então, a gente precisa ter muita atenção, tá? Isso que você está nos chamando a atenção é realmente a necessidade de a gente separar o joio do trigo, né? Como todo mundo diz por aí. Com certeza. Teve até um artigo, foi uma pesquisadora de São Paulo falando sobre a questão de uma vitamina aí e tal, e eles publicaram esse artigo e jogou no ventilador para a população. Eu achei temeroso em relação, porque é uma vitamina que nosso próprio organismo produz, tá entendendo? Sim. Então, não tinha necessidade de você ir à farmácia para comprar tal medicação para você repor essa vitamina. Então, eu esqueci o nome agora da autora, e são um grupo em relação ao sono, tá entendendo, professor? E aí meu Deus do céu, o estudo ele é louvável, porém, bota a população para sair, para ser um louco para as farmácias, para comprar medicamento, e não sabendo que o corpo produz o próprio... melatonina, não foi alguma coisa relacionada? Isso, professor, esse daí. Exato. Eu achei temeroso, achei muito temeroso aquele artigo, jogar assim no ventilador, assim, sabe? Eu fiquei muito...
Mas você também, assim, eu não li, não sei realmente a que artigo você se refere, mas tem que ver também se não tem a indústria farmacêutica por trás disso, fazendo dando um estímulo, né, para que essa pessoa escreva a respeito disso, não está sendo patrocinada, né? A gente tem que ver. Foi Isso isso aí. mesmo, professor, melatonina. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. É difícil. Poxa, Joia. eu queria dar um abraço em Edu, estou vendo Edu aí presente. Eu estou aqui Amigo, querendo que falar bom. também. Bom te ver, meu filho. Tudo E bem? aí, Edu tudo? Está é me nosso vendo aí? pós em saúde coletiva também, Jorge. Edu é uma cara massa, adoro. E Passei aí, meu para te amigo? dar um abraço, né? Te Oh, parabenizar pela sua aula. muito Esses obrigado. conceitos, né, que você traz aí é muito importante. Eu estava aqui olhando para essa foto agora, né? Uhum. Aí do seu slide, esse abismo, né? É um abismo, mas é tão perto, né? Ao Tá ali mesmo tempo, né? pertinho, né? Então, assim, qual a dificuldade, né, em unir esses dois lados É, aí, fazer uma ponte, né, exato, que possa conectá-los, né? Então, é exatamente. um longe, mas muito perto, né? Tá ali do nosso lado, É, tá na janela do exatamente. carro, Só né? precisa de boa vontade, né? De homens de É, boa vontade, né? exatamente, Entendeu? tá na nossa janela, tá na nossa Exato, janela do carro, né? Tá do nosso lado o exato. tempo inteiro, né? Tá nos rodeando todo o tempo, A né? Se todo tempo, basta a todo um instante. pouquinho É, da acessibilidade, né, para poder a exato. gente mudar isso aí. Basta, se a gente for falar de Salvador, né, já que eu estou nela, você também, né, na cidade, Pri também, as cidades litorâneas, né, a gente deixa de ver a miséria, se a gente quiser, a partir do Olhando para o mar. momento em que vira o rosto para o mar, né? Então, Isso, assim, se você não quer ver miséria, é só virar para o mar que você vai ficar ali viajando, né, na possibilidade de um dia, né, o mundo melhorar, ou achar até mesmo que o mundo é aquilo que a gente está vendo, é. somente, mais nada, né? E Então, outra coisa que você complicado. traz também das doenças, né, crônico-degenerativas, né, meio que houve um esquecimento, né? A população, né, também por medo não sai para se tratar Exatamente. e tudo é voltado para o Covid, né? Você É, sabe da minha pesquisa, né, que eu você é estou linda, realizando por aí, sinal. Ontem eu estava com o Lena, a gente aí o começou a... mestrado. É, Eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades de saúde para fazer coleta e era vazio, né? Vazia, sem ninguém. Então, e não só as doenças crônicas degenerativas, né? No meu caso, que eu estava fazendo a investigação sobre o diabetes, mas, por exemplo, nas unidades que eu visitei aqui em Salvador, em alguns bairros distintos, por exemplo, a sala de vacinas, né, de crianças, de uma forma geral, vazias. As salas de aquelas, esqueci o nome, de parto, né, que as grávidas vão fazer acompanhamento, não estão indo, né? Então, todos esses acompanhamentos, né, que eram feitos com unidades de saúde cheia, né, eles estão tendo muito exato, trabalho para poder dar conta disso, né? exato. Então, As meio que unidades tem básicas de saúde, né, eu de alguma eu forma fui ficaram muito em pelo menos precarizadas, né? 5. Eu fui em pelo menos 5 e era um deserto, né? Deserto Você total, via, né? você Exatamente. não via pessoas na unidade É, de saúde, é, né? As Crianças não agendas tinham, totalmente abertas, né? Totalmente exatamente, abertas. Né? né? Principalmente eu fiquei mais nas salas de curativo Mas para poder testar. você chamou atenção para uma coisa importante, que é a questão do pré-natal, né? Isso, Você pré-natal, deixou de ir. que eu Importante. estava e alguns bairros, né, faz aquelas campanhas para a gravidez na É, adolescência, essas coisas ô que Edu, a gente não pode esquecer, sabe de quê? Das doenças, as arboviroses, né? Então, a sim, gente tem aí a sim, dengue, zika, isso exatamente, tudo continua acontecendo. Então, se a exatamente, gente for pensar nas mulheres que deixaram de fazer o pré-natal, o acompanhamento, né? Que crianças são essas que vão estar nascendo em pouco tempo ou já não nasceram? Então, isso, né? assim, as arboviroses estão aí também mandando ver, né? Em razão da Exatamente, própria estrutura de esgotamento sanitário inexistente, né? E todo um isso. processo social que é muito grave no país, né? Então, se a gente for começar
a debater aqui, a gente fica até amanhã e não dá sim, conta. com certeza. Falar de Brasil, falar da desigualdade brasileira, é muito Mas pano para parabéns manga, e aí, a viu, gente vai pela sua conversar aula, até onde não pode mais. Ô, amigo, pelas suas muito bom te provocações. ver. E tô Eu estou aqui. acompanhando o seu desenvolvimento com relação a... Gente, peraí, deixa eu pedir logo uma desculpa. É porque, assim, ó, Eduardo e eu, nós somos orientados pela mesma pessoa, entendeu? Edu está Colega de fazendo trabalho faculdade lindo. também. Hã? Colega de faculdade também. E colega de faculdade, pois é. Edu está fazendo um trabalho lindo no mestrado dele, né? E já está para acabar, né? Está correndo. Eu também tenho que correr, né? É Também dia estou 12, é me defesa virando já. com relação à questão do doutorado. Tá difícil, mas a gente vai finalizando, viu? É dia Uma 12, dificuldade Jorge, monstro viu? para todos nós. Dia Hã? 12 de março, a defesa. Pois é, pô, já está aí nas bocas, né? Graças a Já está na Deus, meu boca amigo, aí. graças a Deus. E você lançando um novo produto, né? Você está lançando um produto. Isso é muito Uhum. legal. Lançando um produto, inclusive para um novo olhar também, né, no que se refere à proteção do indivíduo com relação ao diabetes. Sim, Bom, caramba, isso vai despontar, eu tenho certeza absoluta. Muito bom, muito bom. Muito beleza, bom. que bom. Fiquei feliz. É isso aí. Bom te Deixa aí ver. para quem quiser perguntar mais, que minha bateria aqui já está acabando. Viu? Se eu sair Pode, assim é porque a bateria acabou, viu? Mas viu? Fique parabéns aí, tranquilo. viu? Um forte abraço Obrigado, aí. querido. Outro. Mais Então, alguém quer falar? aqui o que a gente tem no bate-papo são elogios, né? Tairone falando que você foi cirúrgico nas suas palavras em relação ao abandono das pessoas mais sensíveis desse país e que, na opinião dele, deveria ser cancelado o Enem. Laís e Mar Sim, com certeza. fala, né? Com certeza. Parabéns, professor, gratidão por partilhar conosco tanto conhecimento. Então, Não, gente, obrigado. Espero que a agradeço. gente esteja juntos, né? Em breve. Isso que vai ser importante. A gente poder discutir e, logicamente, refletir e conhecer mais, a gente aprender juntos, que isso que é importante, cada um trazendo as suas experiências, né? Experiências daqueles que moram no interior, que moram em outras cidades, que moram em outras capitais, tudo isso é super importante, para que a gente possa ter um olhar, inúmeros olhares, conforme eu faço a abertura, né? Inúmeros olhares sobre uma única questão. Isso é bom demais para que a gente possa entender e juntos a gente possa fazer, com certeza, propor alguma modificação, né? Isso é importante. Uma voz sozinha não tem sentido, né? Laís traz que, ao falar dos quilombolas, ela lembrou da realidade de Manaus também. Com certeza. Com certeza. Manaus é uma tristeza, né? É uma grande cidade dentro de um grande mundo, né? Um mundo diferente de todos nós. Aquilo que a gente estava falando, né? O Brasil é dividido em regiões, né? E regiões com características parecidas, entretanto, não características iguais. E quando eu estou falando de características, eu não estou falando só de características epidemiológicas, eu estou falando também de características a nível de tradições, né? Cultura. Então, é tudo muito diferente. A Bahia faz parte do Nordeste. Salvador se considera no meio. Realmente, né? A localização geográfica de Salvador é no meio do país. Então, tem uma tendência para o Sudeste e tem uma tendência para o Nordeste e Norte do país. A Bahia está no meio também, né? Lógico. Então, assim, o seu território, né? As suas fronteiras, tem contato com todos. Aí você vai para a Vitória da Conquista, né? Minas, não é isso? Você vai para Porto Seguro, apesar de estar ali aquela baianidade toda, mas Porto Seguro está muito próximo do Espírito Santo, Minas. né? E Minas também. Então, assim, são influências de todos os lugares, né? O Brasil tem essa coisa, e colonizado por vários indivíduos de vários lugares, né? A colonização do Brasil é uma mistura, né? Foi uma mistura e continua sendo. Então, quem somos nós, né? Quem somos nós, verdadeiramente? A identidade brasileira, né? Quem somos nós? Será que nós conseguimos ter uma identidade real, né?
A Bahia, Salvador é a cidade mais negra fora da África, né? De população, né? De etnia. E aí, quem somos nós? Né? Quem é aquele que chega e não se considera, né? Chega e não se considera como negro, né? Vocês estão vendo aí a minha cara, né? Eu sou, gente, olha só, eu sou uma mistura de, pense no seguinte, eu sou uma mistura de índio na família, sou uma mistura de árabes, mouros, né, da Espanha, porque vem uma parte de minha avó, eu sou uma mistura de alemão, meu sobrenome Beck é alemão. Isso é essa cara que vocês estão vendo aqui, né, com esse nariz, boca, grosseira, tá? É uma mistura terrível, né? Quando chega no aeroporto é um processo, nos aeroportos, né, fora. Né? Então, olham para minha cara, o que é isso aí, né? Isso aí é um árabe, né? Eu tenho cara de árabe, nariz de árabe, tá? Mas meu sobrenome é alemão. Né? Professor? Nós somos aí uma real mistura. Diga, quem está falando? Professor, na questão da educação, que eu sou muito pontual com isso, né? Não sou de família rica, mas corro atrás dos meus objetivos. A colega falou sobre Manaus, né? Você vê como a educação e a informação de qualidade é importante. Isso. Hoje, em relação à pandemia, a gente vê que em Manaus não tem profissionais, né, com vasta experiência e também com pouca informação na área que está atuando, somente na área da fisioterapia, porque eu, conversando com a professora Eugênia Lima, não sei se o senhor conhece, ela faz uma pós-graduação, dá aula lá em Manaus, para só da fisioterapia. O meu nome, repita aí para mim, por favor. Eugênia Lima. Eugênia, não conheço. Eugênia. Não. Ela é da área de cardio e pediatria. Cardio e pediatria. Ela é responsável pela unidade de terapia intensiva do APVida. E é professora também. Aí a gente conversamos sobre essa questão da informação da educação. Você vê que ela falou comigo, da Irone, vocês estão no luxo, porque aqui em Manaus, ela vai lá em Belém dessa pós também, não tem a mesma informação que a gente tem aqui, né? Então, é o que eu falo, né? A gente pegar e passar essa informação também para os colegas, porque, infelizmente, tem colegas também que não têm a mesma informação. Por exemplo, aqui mesmo, a gente precisa ir para Manaus, a gente vai aqui para perto, tem faculdade aqui no interior, e não tem a mesma informação que a gente tem dos professores, né? Então, cabe a gente... Acesso, né? É questão de acesso, né? É um processo, né, professor? São os acessos, né, que são negados a todos. Então, o acesso à educação não está posto. O acesso não está posto para todos. Não está. Não está. Isso é muito visível, né? Aí, a gente está falando de capitais, a gente está falando de Manaus, a gente está falando de Salvador, a gente está falando, né? A Salvador já tem uma diferença muito grande, apesar de a gente achar de ser uma grande cidade, mas é uma pequena cidade, né? E se a gente for fazer o comparativo de Salvador com Rio de Janeiro, com São Paulo, com Minas, com Belo Horizonte, não vamos muito longe, não. Né? Então, assim, enfim, os acessos são outros. Né? Ainda continua sendo uma microcidade, né? Enfim, se acha, porque Salvador é uma cidade que se acha, né? É linda, tem tradições, né? Tem uma beleza cultural sem igual, é um país dentro do país, é um país diferente. Aqui se fala baianês, não é isso? Não se fala português, fala baianês, né? Então, tudo isso tem uma influência muito grande sobre o processo educacional do país, né? Sobre o processo educacional da cidade. Né? Eu vim conversando muito com o pessoal do Projeto Axé, né? Eu consegui fazer um contato muito bacana com algumas pessoas, exatamente agora por conta da Covid, né? Do Covid. E aí a gente fez tivemos alguns momentos de discussão desses, assim, sobre as desigualdades sociais no país, que foram excelentes, né? E vale a pena depois a gente poder ter acesso a essas coisas para ver como esses projetos, essas organizações não governamentais estão trabalhando. Inclusive, da possibilidade, Edu, da gente levar os doutores mirins para o Projeto Axé. Isso
foi uma coisa que eu coloquei para eles, depois eu me envolvi Helena também, que a Helena é a nossa professora, viu, gente? É a Helena Fraga Maia, que é a nossa referência, né, dentro da questão da saúde coletiva. Tudo que eu sei, eu devo a ela, viu? Tudo. Tudo que eu sei da área, eu devo a ela. Foi ela que me estimulou, foi ela que me instigou, foi ela que é ela que continua a me provocar o tempo inteiro, né? Não permitir que eu perca o rumo, né? O caminho, sempre me chamando para a real. Né? A gente tem na vida da gente aparece um anjo desse assim uma vez nela. Então aproveita o anjo que está aparecendo, os anjos que estão aparecendo nas vidas de vocês, para que vocês possam caminhar junto com eles, tá? Isso é importante, isso é importante. Não é, Edu? Muito. Enfim. Com certeza. Né? O que mais? Tem mais alguma coisa? Então, eu acho que chegamos ao nosso final, né? Oh. Enormemente a sua colaboração. Oh, eu que agradeço. Né? Está aqui com a gente, né? Dizendo a todos que estavam presentes, né? E os que assistirão à gravação, que foi com muito cuidado e zelo que essa pós-graduação foi pensada, né? Os professores estão tendo uma mega tempo, né? Há quanto tempo você vem arrumando, né? Planejando, né? Pois é, estamos na espera, né, dessa pós abrir e estarmos, né, com esse bate-papo com profissionais extremamente gabaritados, muito experientes, que vão trazer muito mais a soma, né, a adição para o mercado de trabalho. Né? E dizer que todos que estão no grupo, né, nós vamos ter uma oportunidade para a pós-graduação, vocês vão receber mensagem para quem tiver interesse em estar com a gente, tá? Então, agradeço a todos, né, estarmos juntos essa noite. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar perto, né, da gente poder conversar um pouco sobre os assuntos que tanto me instigam, que tanto me deixam angustiado e ao mesmo tempo me abre caminhos, né, possibilidades de propostas, né, no sentido de tentar ajudar, porque não é só teorizar, né? Não adianta a gente só teorizar. Fica fácil a gente sentar aqui de 7 da noite até as 9 e a gente teorizar essas ocorrências, né? Esses resultados, mas assim, o que verdadeiramente podemos fazer depois dessas discussões todas, e a saúde coletiva é isso, né? É sair da discussão e ir para a prática. Na prática que eu digo é colocar em prática tudo aquilo que nos incomoda. Vamos lá ver e vamos ajustar, vamos fazer esses ajustes. Essa imagem me incomoda muito, muito. Infelizmente, eu não tenho condições de construir uma casa com piscina para cada uma dessas pessoas que estão aqui, nesse outro lado do abismo. Mas eu posso dar aquilo que eu tenho de melhor, que é meu carinho, o meu respeito, que é o meu olhar diferenciado, né? Que é sentar, a escuta é hiper importante. O que essas pessoas querem, o que nós queremos é voz e vez, é isso aí. Pode ser uma coisa clichê, mas é isso que a gente precisa de vez e voz, né? Então, assim, precisamos dar oportunidade para as pessoas dizerem o que querem, não deixar nas mãos daqueles que nós não demos carta branca, né? A decisão de tudo, porque a gente não se envolve, a gente não sabe quem foi que a gente votou, né? Até sabe, né? Mas assim, a gente não sabe quem foram as pessoas que a gente colocou lá enquanto vereador, enquanto deputado ou deputada, federal, estadual, a gente esquece disso aí. E aí vê na televisão barbaridades, né? E não cobra aquilo que tem que ser cobrado naqueles momentos. Então, assim, são pessoas que recebem, são funcionários públicos e que estão recebendo porque eu estou pagando, vocês estão pagando, nós estamos pagando. O salário advém do nosso bolso, dos impostos que nós pagamos. Se a gente deixar de pagar imposto, funcionário público não tem salário. Tá? Então, assim, a gente precisa ter muita atenção e fazer tudo com muita dignidade, rapidez, logicamente, para não errar, mas precisa fazer com uma estrutura aí de mudanças. Não mudar tudo que a gente não vai conseguir.
mas a pequena parte que seja dentro da nossa própria comunidade, que a gente conscientize essas pessoas, já é muito importante, tá? Seja no seu condomínio, né? Seja próximo da sua casa, né? Está alertando as pessoas para tudo que está acontecendo no país e que precisam de modificações urgentes, tá? Obrigado pela oportunidade e obrigado por me deixar perto de vocês, viu? Estamos juntos. Pessoas que eu gosto e com certeza que vai ser um sucesso após. E obrigado a todos, viu, que estão presentes aí, e todos aqueles que também irão assistir posteriormente, tá? Tairone estaria até amanhã aqui. E aí, para a gente chegar, né? Foi falar de Manaus, Eduardo tem uma história. Eduardo vai ter uma história mais para frente para falar de Manaus também. Manaus? Boa. É uma região linda, né? Aguardar a cena aí dos próximos capítulos aí. Pronto, estaremos juntos. Me mande os links das próximas, tá? Eu quero também, nem que seja rapidamente, a depender do dia, você sabe a minha dificuldade à noite, né? Mas com certeza aparecer para dar um beijo e desejar boa sorte, ou escutar tudo também, com certeza. Viu? Um beijo, Edu, beijo, Pri, muito obrigado, um beijo a todo mundo que está aí. Tairone, um prazer enorme conhecer você, viu? Vamos estar juntos, e todos os outros que forem assistir também, muito obrigado pela audiência. Forte abraço. Igual. Beijo, Pri.